Glória a Deus. Você já sabe, se você ainda não teve oportunidade, olha a pessoa, ela está triste do seu lado aí, fala um elogio para ela, fala: você está muito bonito hoje, você está diferente. Isso. Olha para a pessoa do outro lado que ela ficou com inveja, fala assim: olha, você também está lindo demais. Aproveita e já dá um high five em 3 pessoas aí que você não conhece. Fala prazer, fala o seu nome. Fala: sou lá de Periquito, sou de Ferruginha. Isso. Glória a Deus. Quem está feliz está na casa do Senhor, levanta a sua mão assim, dá um glória a Deus. Amém. Escute, pelos próximos, nosso tempo é muito corrido hoje. Eu sei que Deus tem algo especial, específico para nos entregar aqui hoje. Mas eu queria, nesse momento, louvar com vocês, simplesmente pelo fato de que eu quero adorar, nós precisamos cantar, mas também para que você possa fazer desse momento um momento para você se livrar das distrações, tá? Eu sei que muita coisa aconteceu, teve batismo, teve baby sendo apresentado, louvor, cantou, muita coisa acontecendo, mas eu preciso que você, pelos próximos 35 minutos, me dê a sua máxima atenção, amém? Dá um dó maior para mim, maestro. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Enquanto você canta, feche os seus olhos e medite em Deus. E não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que traz arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder. Diga isso novamente. Jesus, tua presença, aleluia, aleluia. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que traz arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Presença, Deus, tua presença. Aplauda o nome do Senhor, Shaddai. Pode tomar o seu assento. Tomar o seu assento. Aleluia. Foque aqui no pastor Adriel. Tem uma palavra de Deus para você. Se você tem a sua Bíblia, abre aí comigo, por favor, no livro de Salmos. Salmos não é um livro, né, pastor Ezequiel? Então, abra aí em Salmos
91, verso 1. Eu creio que você já ouviu centésimas de vezes esse versículo sendo falado, escrito em algum lugar, mas hoje nós queremos trazer uma revelação um pouco diferente para você. Quem achou, diga amém. Tem gente que já tem isso salvo na tela do celular. Salmo 91. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nós vamos ficar só nesse primeiro versículo, tá bom? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Existem passos necessários, eu preciso que vocês prestem muita atenção, para um crescimento saudável. Nós estamos no ano da raiz, ano das raízes. Nós estamos falando sobre identidade esse mês. Na semana passada, nós terminamos a nossa mensagem, falando sobre o quebrar, o romper da semente. Vocês lembram disso? Quem estava aqui semana passada? Quem lembra dessa mensagem? Lembra que nós falamos sobre o processo da imbibição, onde a semente, quando ela é plantada, ela se enche de água, de tal modo que ela não consegue conter essa água dentro de si. Ela começa a quebrar a casca e a romper e a jogar para fora aquilo que já havia dentro dela, ok? Só que o problema que nós temos no nosso dia, nos nossos dias, é que muitos param por aí. E como eu disse no começo dessa mensagem, existem processos, preste atenção porque eu falei isso no plural, não falei no singular. Existem processos para um crescimento saudável. Quer dizer que existem mais de um processo, tá? Eu vou começar essa semana, talvez trazendo algo um pouco diferente para vocês, algo que talvez você não ouviu, mas vai ouvir agora, que é o seguinte: ser cheio não é o suficiente. Ser cheio de Deus apenas não é o suficiente. Pastores, eu tenho certeza que vocês, na caminhada de vocês, já se encontraram, se depararam com pessoas que eram extremamente usadas por Deus. Na minha vida eu já vi pessoas sendo usadas por Deus, mas esqueci que eles também eram homens falhos, sujeitos às tentações do mundo, que caíram, que pecaram. Mas quer dizer que eles não estavam cheios de Deus? Talvez. Alguns deles extremamente usados em dom de profecia, no dom da palavra, eram mestres. Dava para se ver que realmente eles tinham algo diferente dentro de si. Só que aí está o maior erro que nós cometemos na nossa caminhada com Deus El Shaddai. Quem está comigo dá um amém. Nós deixamos ser usados por Deus, mas não deixamos ser transformados por Deus. Existem pessoas que são extremamente usados por Ele, mas não se permitem que sejam transformados por Deus. Na verdade, eles amam a ideia de estar com Deus, mas não permite a transformação. Que isso, pastor Adriel? Como assim eles amam a ideia, mas eles não permitem a transformação? Ontem, quem me segue aqui no Instagram viu que eu repostei o vídeo de um coach. E nesse vídeo ele falava sobre a diferença de pessoas que sonham e pessoas que executam, ok? Ele dizia algo mais ou menos assim: se você sonha com algo por muitos anos e ainda não tomou nenhum passo para que esse sonho se concretize, você não ama o sonho, você ama a ideia do sonho.
Não quer dizer que o sonho, se você não chegou no seu sonho, não quer dizer que você não ame o sonho. Escute, existem pessoas que amam o sonho, mas não tomaram nenhum passo para que esse sonho aconteça. Existe tempo, existe um processo para você chegar lá, mas pelo menos você tem que ter começado em algum lugar. Se você sonha com algo por muito tempo, mas não fez nada ainda para que esse sonho se concretize. Pastor Adriel, eu quero ser um cara muito bem sucedido, mas você não faz nada para começar um business, você não para pensar em ideias, você não junta dinheiro, você não arruma a sua casa, você não arruma o seu crédito, você não arruma as suas finanças. Como? Não tem como. Então ele está falando, você ama a ideia do sonho, mas não ama um sonho. Ele estava ensinando que nós nos apaixonamos pelo sentimento do sonho. Ele falou algo assim: olha, tem pessoas que sonham em ter uma Ferrari, só que não fazem nada para conquistar essa Ferrari. Aí ele fez uma pergunta: você realmente ama a Ferrari, ou você ama o jeito que você vai sentir as pessoas olhando para você dentro dessa Ferrari? Você realmente sonha em ter e trabalhar para ter um carro desse? Ou você ama o que as pessoas vão achar de você dentro desse carro? Quando ele falou isso, abriu a minha mente, porque existem pessoas assim na igreja. Eu amo estar com Deus, ser usado por Deus, ser abençoado por Deus. Mas chega uma hora que nós precisamos nos render e nos entregar, e nós não conseguimos, porque nós amamos a ideia de ser usado por Deus, mas não estamos dispostos a passar os processos para ser usado por Deus verdadeiramente. Todo mundo quer ter Ferrari, eu quero ter uma, mas eu quero deixar de comer no final de semana para comer em casa, para salvar dinheiro. Eu quero ser bem sucedido, mas eu abro mão de talvez sair quando está todo mundo saindo, de viajar quando está todo mundo viajando, para eu conseguir os meus objetivos. Com certeza eu quero ser usado por Deus, eu quero pregar, eu quero falar, eu quero cantar, mas quando todos estão vivendo uma vida aí, obsoleta por aí, andando de qualquer forma, perambulando por todos os lugares, sem saber onde será que eu estou me entregando e me rendendo a Deus da forma que é necessária. Eu amo o que o pastor Adriel faz, mas não quer fazer aquilo que eu tenho que fazer para estar aqui. Queria pregar com autoridade igual a pastora Marcelene, mas pede por orar de madrugada, irmão, que sangue de Jesus tem poder. Não é o diabo que está te acordando, não, é Deus que está te acordando mesmo. Pastor Adriel, eu quero muito, mas querer não é o suficiente. Existem pessoas que querem, mas não estão dispostas a colocar o tempo necessário para viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas El Shaddai, em nome de Jesus, eu quero que Deus levante pelo menos uns 3 aqui dentro, que estejam dispostos a viver o sonho e a pagar o preço pelo sonho. Vocês querem romper em 2026? Todos nós queremos romper em 2026, queremos ser diferentes. Então vamos fazer aquilo que nós não fizemos em 2025. E o que é isso? Abrir mão de certas coisas para viver os nossos objetivos. Pastor Adriel, traz isso aqui para o mundo espiritual. Claro, abra mão dos pratos, abra mão das oportunidades que Deus não te deu, abra mão das mesas que nós mesmos sentamos sem Deus ter nos colocado lá. Abra mão dos quartos, abra mão dos relacionamentos, do marketing, abra mão de tudo, mas não abra mão da presença de Deus. Quer ser diferente em 2026? Convide Deus para o lugar que você expulsou ele em 2025. Eu quero viver, pastor Adriel, eu quero. Eu estou ansioso para viver, mas não quero pagar o preço por isso. Calma, relax. Vocês sabem, pastor Adriel, o sonho era ser jogador de futebol. A técnica está lá, não foi embora, está lá ainda. Mas o comprometimento com os exercícios, com o físico, o que eu tinha que abrir mão naquele momento para viver o sonho, eu não quis abrir mão. E agora, o resto da minha vida eu vou choramingar, porque eu não abri mão daquilo que eu precisava abrir mão para viver o meu sonho. Mas graças a Deus que os sonhos de Deus são maiores para mim. Bem que a seleção podia usar o camisa 10 agora, mas estou aqui pregando para vocês, não, Shaddai Church, estou feliz do mesmo jeito. Aplauda o nome do Senhor aí. Glória a Deus. Só um pouquinho menos de dinheiro. Só um pouquinho.
está tranquilo. Isso vem com o tempo. Escute, você precisa abrir mão de certas coisas para viver o extraordinário. Você vê esses atletas aí, essas pessoas bem-sucedidas, a primeira pergunta que você faz para ele: o que você fez para chegar aqui? Todos eles falam: abrir mão de muitas coisas. O Thiago Brunet, o pastor Thiago Brunet, estava fazendo uma entrevista com o Rodrigo no carro. Quem viu esse vídeo? Que o Thiago Brunet estava com o Rodrigo da seleção dentro do carro. Ele falou: Rodrigo, como é que você consegue por tanto tempo? Você é um menino de 22 anos, 23 anos, 24 anos, eu não lembro, e já é multimilionário, já está jogando no maior time do mundo, Real Madrid, está na seleção, convocado para a Copa do Mundo. Até o momento ele não tinha se machucado. O que você fez para estar aqui? Ele falou: eu abri mão de muita coisa, pastor. Eu treino todos os dias, eu deixo de comer aquilo que eu gosto. Mesmo quando eu não quero, eu acordo de manhã cedo. Eu pago por chefe pessoal para estar lá em casa. Eu pago personal trainer. Eu treino 2, 3 vezes por dia. Ele foi citando as coisas que ele fez para viver aquele sonho que ele está vivendo. E aí eu vejo pessoas que querem ser astronômicos dentro do reino de Deus, querem ser gigantes, mas não pagam um preço para viver uma vida com Deus. Por favor, nós precisamos entender que existem processos para que nós possamos alcançar a forma verdadeira em Deus. Para termos crescimento saudável, nós precisamos sim. Então ele estava ensinando isso. Pessoas amam o sonho, a ideia do sonho, mas não fazem o necessário para viver esses processos. Chega uma hora que nós precisamos nos render ao Shaddai. É inevitável. Para vivermos o extraordinário de Deus, nós precisamos largar para trás aquilo que nos prende, aquilo que nos pesa. As pessoas que nos afastam de Deus, elas precisam ir embora. Nós precisamos dar um basta, porque chega um momento que nós precisamos. Então, se você talvez está apenas sendo usado por Deus, mas não transformado por Deus, chegou o momento hoje de nós mudarmos isso. Eu não quero apenas ser uma pessoa que prega bem. Não, eu quero ser um reflexo para as pessoas. Eu quero ser um espelho. Quando as pessoas me veem, elas precisam ver Jesus. Eu não quero apenas cantar bem. Eu quero que quando as pessoas escutem a minha voz, que elas possam ser tocadas e vidas possam ser libertas. Isso é reflexo de intimidade, de entrega. Não é reflexo de talento. Mas espera, você está no caminho certo. Existem pessoas que param por aí. Eles se enchem de Deus, rompem a casca, mas param por aí, pastor. Estão cheinho de água, mas não multiplicam. Cheinho de água, cheinho de Espírito Santo, mas não crescem. Você está no caminho certo. Você já está mais longe que muitas pessoas. Você já foi plantado. Tem gente que está na prateleira ainda. Pastor Adriel, eu só não consigo ter uma vida de intimidade com Deus. Vamos trabalhar nisso. Até o final do ano eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Amém? Você crê nisso, Shaddai? A gente só precisa ajustar algumas coisas, apertar alguns parafusos, tá? É por isso que hoje eu queria, nesses próximos 20 minutos, conversar com vocês sobre a necessidade do escuro, tá? O escuro não é apenas parte do processo. Ele é necessário para o processo funcionar. Não é apenas parte, ele é essencial, tá? O tempo de escuridão e esconderijo em Deus é essencial para o nosso crescimento, assim como é essencial para a formação de uma planta. Sabe por quê? O escuro, depois que a semente se rompe, pastor Ezequiel, é o que protege ela nesses estágios, processos iniciais. Quando a semente, escute, começa a germinar, e nós terminamos assim semana passada, a semente rompe do seu casulo, da sua casca, e o broto começa a sair ali, aquilo que estava dentro dela começa a sair para fora. Quando a semente começa a germinar, ela está em um nível
rompeu em uma situação extremamente vulnerável. Só porque rompeu não quer dizer que está forte. Só porque se encheu de água não quer dizer que está forte. Espere. Só porque conseguiu quebrar a barreira não quer dizer que está forte ainda. Se essa semente, se esse broto fosse exposta cedo demais, perderia água por causa do sol, sofreria variações de temperatura. Talvez ela nasceu aqui em Boston, essa planta. Se fosse no meio do inverno, ela morreria certamente, porque ela não tem força para aguentar o frio. Ela 100% das vezes vai morrer antes de criar raiz, se ela for exposta num tempo errado. Então nós aprendemos que o solo, na verdade o escuro, funciona como proteção. Eu preciso que você entenda de uma vez por todas, El Shaddai Church: esconderijo não é castigo. Só porque Deus te colocou no escuro, só porque Deus te escondeu, não quer dizer que Deus está te castigando. Deus, na verdade, está te protegendo. Pastor Adriel, existem na Bíblia pessoas que foram escondidas para que elas pudessem alcançar os planos de Deus. Com certeza. Lembra, Moisés teve que ser escondido pela sua mãe. Faraó queria matar todos os bebês hebreus, mas não, a mãe escondeu. Para quê? Para que ele pudesse viver um propósito. Às vezes é necessário sermos escondidos para que nós possamos viver o propósito de Deus. Pastor Adriel, eu sinto que eu estou nessa América, ninguém me vê. Eu sinto que eu estou nessa América, eu estou sozinho, ninguém me enxerga. Ei, é Deus te protegendo. Deus está falando: é momento de crescer, não é momento de aparecer. Nós precisamos abraçar o processo da escuridão. Nós precisamos entender que é algo necessário para a nossa vida. Lembra do profeta Elias? Todo mundo querendo matar ele. Pastor Michael, galera tentando correr atrás dele. Jezabel falou: até amanhã a cabeça dele está aqui, ó, nessa bandeja. Deus falou: não. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus esconde ele no Querite. Está todo mundo querendo te matar, Deus só está preocupado em te esconder. Então, pelo amor de Deus, pare de achar que o esconderijo de Deus é castigo para você. Deus, na verdade, está dizendo: eu estou te protegendo, porque no momento certo você vai aparecer, mas se aparecer da forma errada, morre. Vocês estão entendendo? Quem está comigo dá um amém? Você quer exemplo maior de ficar escondido do que o nosso Jesus? Para alguns estudiosos, pastor Paulo, depois dos 12 anos, Jesus já podia ter ele começado a pregar. A mãe e o pai já pegou ele na sinagoga mesmo. O cara está dando uma lição para os mestres. A Bíblia vai dizer que Jesus aos 12 anos está dando aula para os mestres. Ele já estava com toda a ciência, já sabia tudo da palavra. Claro, ele era a própria palavra, ele conhecia. Só que até Jesus respeitava o tempo de esconderijo. Ele entendia que aquilo que ele precisava fazer não podia fazer aos 12, precisava fazer aos 30. Então por 18 anos Jesus é escondido por Deus, até aparecer numa boda em Canaã, quando ele transforma aquela água em vinho. Ei, o ministério de Jesus começa com um milagre aos 30, mas se começasse aos 12 poderia dar muito errado. E o próprio pai entendia isso. Então existia o tempo perfeito para Jesus aparecer. Irmão, e cá para nós, estrelinha de Jesus, eu amo você, mas Jesus é um pouco maior do que todos nós. Se Jesus soube o tempo de esperar, e se o pai teve que esconder ele, muito mais eu e você. Nós precisamos entender que é necessário o esconderijo. Jesus ficou escondido 18 anos, mas quando apareceu também, irmão, aí que está o truque, aí que está o X da questão, aí que a gente mata a charada. Porque se Deus se encarrega de te esconder,
E se nós obedecermos o tempo do esconderijo, o próprio Deus se encarrega em fazer aparecer também. Você entende? Se Deus te chamou para viver um tempo escondido no escuro, tá? Se Deus te chamou para viver um tempo isolado com Ele, não se preocupe, Ele se encarrega também de fazer o tempo certo para você aparecer. Então, em nome de Jesus, Shaddai, eu quero profetizar na sua vida aqui que você não está esquecido por Deus, você não foi desamparado por Deus. Deus está escondendo a sua casa para que você viva os melhores dias. Pastor Adriel, existe benefício para estar escondido em Deus? Nós acabamos de ler Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pastor Adriel, existe mais coisa? Claro, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem eu confio. Pastor Adriel, tem mais? Claro, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É assim que as coisas acontecem. Ele vai sustentar a sua casa. A Bíblia vai dizer que Ele se torna escudo e broquel. Escute, você não vai ser atingido por situações noturnas, pestes que andam na escuridão. Não, nem mortandade que anda ao meio-dia, não. Você não vai ser atingido por flecha. E a Bíblia continua dizendo no Salmo 91 que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, mas você e a sua casa não vão ser atingidos. Mas por quê? Porque eu estou escondido em Deus. Você não está esquecido, você está escondido. Olha para a pessoa do seu lado e fala: você não está esquecido, Deus te escondeu. Aleluia, aleluia. Escute, nem toda ocultação é atraso, não, my friend. Ah, porque Deus não fez agora, então eu estou atrasado. Para com isso. O tempo de Deus é perfeito para você. Aleluia. A.W. Tozer vai dizer o seguinte: Deus não promove alguém em público antes de tratá-lo profundamente no secreto. Você quer viver algo que você não está preparado para viver? Escute, Charles Spurgeon vai dizer: o lugar secreto com Deus é o verdadeiro campo de batalha, onde a fé é formada. Você acha que tudo que aparece aqui, irmão, é download aqui agora, na hora? Pelo amor de Deus. São horas e horas e horas e dias de preparação para que nós possamos entregar algo. Isso aqui é apenas um reflexo daquilo que nós vivemos na intimidade com Deus. Please. John Piper vai dizer: Deus faz algumas de suas maiores obras em nós quando ninguém está olhando, quando ninguém está te vendo. É aí que Deus está trabalhando. Quando ninguém está te vendo, ninguém está te assistindo, dentro do seu quarto lá, quando ninguém está te vendo e as lágrimas estão rolando, é aí que Deus está forjando o seu caráter. Eu quero ver você confiar em Deus no meio dessa provação. Eu quero ver você confiar em Deus no meio dessa tempestade. Durante os momentos bons é muito fácil glorificar a Deus, mas agora a casa está caindo, as coisas estão indo de mal a pior. Eu quero ver nós confiarmos em Deus aí. John Piper vai dizer que é aí, no meio dessa provação, que a fé ela é fortificada. Preciso que você entenda isso. Quem está comigo dá um amém? Tá boa a palavra? 3 pessoas, tá boa a palavra? Amém. Escute, eu estou andando para o final. Vocês têm que aprender, gente. Vocês não... Estou andando para o final. Vocês são muito falsos, vocês, cara. Escute. O que eu mais estou aprendendo nessa série é sobre biologia, Vitor. Estou aprendendo muito. Se me botar dentro de um jardim, pastor Ezequiel, vou ser perito. Existe uma palavra chamada gravitropismo. Quem já ouviu essa palavra, dá um amém? Amém. Nem eu. Então nós vamos pregar sobre ela agora. Escuta. Eu preciso que você entenda que a exposição precoce te mata. Aparecer antes do tempo te mata. O gravitropismo é a tendência de uma raiz, pastora Marcelene,
crescer em direção do escuro e da umidade. Cara, Deus é muito perfeito. Quando Ele cria a semente e coloca dentro da semente o DNA, o embrião da semente, dentro dessa semente existe o gravitropismo. Isso não é algo que o homem coloca, é algo que Deus coloca. E o que é isso? É a tendência, o que acontece de normal com a raiz, que toda vez que ela rompe a sua casca e ela começa a receber os nutrientes da terra, o gravitropismo vai dizer que ela cresce em direção ao escuro. Pastor Adriel, como é que ela sabe que tem que crescer para baixo? O gravitropismo. Porque ela vai em direção onde tem água e onde não tem luz. Eu preciso que você escute isso e comece a ser ministrado pelo Espírito Santo. Isso nos ensina o que, pastor Adriel? Que uma planta foi criada para crescer primeiro onde não tem luz, onde ninguém vê, no subsolo. Um ambiente escuro direciona o crescimento dessa planta para a profundidade e não para aparecer em cima da terra. Muitos acham que o que uma semente precisa primeiro é a luz do sol. Não. Ela precisa de água. No momento que ela recebe água, a escuridão é sua melhor amiga. A lógica então escute, quanto mais tempo no escuro, maior será o crescimento da raiz. Quem está comigo dá um amém? Vocês não gostaram dessa palavra, mas é a realidade. Quanto mais tempo você passar escondido em Deus, quanto mais tempo você passar no esconderijo do Altíssimo, mais tempo você descansa à sombra. Quanto mais tempo você passar fora dos holofotes, maior será a sua força. E existe uma necessidade em nós de buscarmos água e esconderijo. Assim como Deus colocou o gravitropismo dentro da semente, existe dentro de nós um anseio. Você já sentiu aqui, pastor Adriel, eu tenho tudo nessa terra, mas eu me sinto tão vazio. Eu tenho as coisas, mas eu me sinto tão vazio. É porque dentro de você existe um tamanho, um buraco do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Deus. Dinheiro não vai fazer isso, influência não vai fazer isso, bens não vai fazer isso, casamento, filhos não vai fazer isso. Existe uma lacuna dentro de você que só pode ser preenchida por Deus. O que é isso, pastor Adriel? O gravitropismo. Existe dentro de nós um anseio pelo escuro e por água. É por isso que quando Deus cria o jardim no Éden, era um lugar secreto que Deus visitava o homem. Desde o começo Deus já estava falando que Ele habita no secreto. Quando Ele cria o tabernáculo e eles criam ali o templo, né, para o povo de Israel, a tenda, existia o átrio, existia o lugar santo, existia o lugar santíssimo, o santo dos santos. Deus só conversava com certas pessoas dentro do santo dos santos. Hoje, graças ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo. Hoje nós temos esse acesso, mas não se engane, Deus ainda trabalha no secreto. Existem coisas que Ele vai falar para você, que não vai falar para profeta, que não vai falar para os seus pastores. Ele está esperando você se colocar na posição para que Ele possa falar com você. Existem coisas que só vão ser liberadas para você no momento que você entender o gravitropismo, que você tem uma necessidade de estar no escuro, uma necessidade de crescer escondido. Lembra quando a pessoa fala para você: não fala suas bênçãos para a pessoa não. Toda vez que eu vou fazer um negócio, as pessoas falam: não avisa para o povo não. Toda vez que eu vou fazer um trem, não fala não. Sabe o que é isso? As pessoas querem falar mal. As pessoas têm as suas ideias e têm os seus princípios, mas foi eles que te fizeram a promessa? Não. Foi eles que te prometeram alguma coisa? Não. Foi Deus. Então nós precisamos estar felizes em ficar em secreto com aquilo que Deus nos entrega. Nem tudo é para ser exposto. Existem coisas que é entre você e Deus, dentro do seu aposento.
aqui dentro do seu coração. Pastor Adriel, isso está na Bíblia, é claro. Jeremias capítulo 17, aqui eu vou começar a terminar, escute. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, olha aqui, que estende as suas raízes para o ribeiro e não resseca quando vem um calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão ele não se preocupa, nem deixa de dar frutos. Olha o que o Jeremias está falando. Essa raiz, no escuro, ela sai procurando água. Ela está fora da terra? Não. Ela está aparecendo? Não. Mas ela, na fase de crescimento, começa a buscar as fontes de águas. Isso tudo no escuro. Existem pessoas buscando fonte no holofote. Não acontece. Você quer achar fonte, tem que achar no escuro. Só, ninguém está comigo aqui? Tem alguém comigo? Pelo amor de Deus, eu estou falando, mas não é o Google isso aqui não, gente. Isso aqui é revelação de Deus para você. Eu estou dizendo para você que aquilo que você está procurando, você não vai achar parecido do lado de fora. Pastor Adriel, por que as coisas não acontecem? Por que não rompe? Porque Deus está esperando o seu posicionamento. Se a semente tentasse crescer em direção da luz sem raiz, irmão, ela até aparece rápido, mas no primeiro momento que alguém puxa e arranca, rapidinho morreria. É por isso que existem árvores de raízes rasas. Eu já preguei sobre isso aqui, vou falar mais uma vez. Raízes rasas são raízes que não crescem para baixo, crescem para o lado. São grandes, são enormes, mas qualquer coisa derruba, porque não é sustentável, não tem estabilidade. Não crescem para baixo, crescem apenas para o lado. Querem tocar em todos, querem estar em todos os lugares, querem estar em todos os quartos, querem todas as influências, etc, etc. Mas não descem para baixo, não se firmam em Deus, então são facilmente arrancadas. Morreria se ela tentasse nascer para cima, aparecer rapidamente, morreria. Na nossa ganância em aparecer, estamos caminhando para a nossa destruição. E quando eu falo de crescer, escute, eu estou falando de adiantar processos. Eu estou falando de pessoas que tentam viver aquilo que eles não estão preparados para viver. Eu sempre vou dar esse testemunho. Eu e a Bruna, talvez você esteja novo aqui, não saiba, eu e a Bruna, nós tivemos 8 anos de infertilidade. 8 anos. Tentávamos de todo jeito ter um filho e as coisas não aconteciam, e a gente chorava e gritava, esperneava. Na verdade eu não fazia isso na frente da Bruna, porque ela já ficava muito triste, então eu sempre tinha que ficar forte. Mas só o meu chuveiro e Deus sabe o quanto eu chorei, o quanto eu esperei. Graças a Deus, depois de 8 anos, nós recebemos o nosso baby. Está ali o Eli, todo mundo sabe, cheio de vida. A Bruna hoje já está grávida novamente. Glória a Deus, daqui a um mês está chegando a nossa princesa aí, aleluia. Mas foram 8 anos de espera. E pastor Paulo sempre falava: Deus, eu estou preparado para ser pai. Vem, pode vir que eu estou preparado para receber essa bênção. Hoje, eu levanto a mão e falo: graças a Deus, ao bom pai, que esse menino não veio antes dos 8 anos. Irmão do céu, deixa eu explicar um negócio para você. Antes de nós termos essa peca de voluntários, 120 voluntários trabalhando no culto, era o pastor Adriel pendurado nessas treliças aqui, pendurando essas luzes. Tinha semana que eu colocava 100, 120 horas por semana na igreja. Era o que era necessário naquele tempo. Hoje, graças a Deus, Deus colocou pessoas maravilhosas ao nosso redor, que eu posso preocupar com a palavra apenas. O pastor pode preocupar em cuidar de pessoas juntamente com a pastora e etc. Mas antes, cada cabo que está passando aqui era o pastor Adriel, cada luz que era pendurada era o pastor Adriel. Eu entendi que era necessário para estarmos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Mas se eu tivesse um filho, irmão, não é a luz que é minha prioridade, não é cadeira, não é fio que é minha prioridade. Eu não vou estar passando a luz aqui se meu filho está precisando de leite em casa. Então eu entendi que Deus estava me segurando para que eu pudesse ter as pessoas corretas ao meu redor. O que é isso, pastor Adriel? O tempo do processo. Nós achamos que estamos prontos,
mas na verdade Deus sabe o melhor. Então Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você, e eu estou acabando aqui agora, o tempo de Deus é perfeito para a sua vida, o tempo de Deus é perfeito para a sua casa. Fica de pé comigo que eu vou terminar agora. O tempo de Deus é perfeito para a sua história. Pastor Adriel, eu estou pronto para viver. Será que está pronto mesmo? Dobre o seu joelho, entra dentro do seu quarto, vai lá, se encontra com Deus e veja se é o momento de viver verdadeiramente. Pastor Adriel, existe coisas que eu preciso viver, Pastor Adriel, tem que acontecer, mas é no tempo de Deus. Existem pessoas, eu falo eu mesmo, todos nós vivemos consequências de propósito precoce, de situações que nós vivemos antes de estarmos preparados. Pastor Adriel já bateu tanto a cabeça tentando fazer coisas que não eram da vontade de Deus, até eu entender que Deus precisa dar o ok primeiro. Eu preciso colocar diante de Deus os meus projetos. E quando as coisas é de Deus, irmão, começa a destravar tudo. As coisas começam a acontecer, e aí que a gente vê que a mão de Deus está juntamente conosco. Mas existem tempos de espera. Pastor, eu não gosto de esperar. Se prepare para viver consequências, porque uma bênção no momento errado, irmão, vira uma maldição para a sua vida. Uma bênção sem preparação, come on, vira algo errado. E olha, se você não entende, eu vou te falar isso. Deus tem algo específico com secreto, Pastor Paulo. Na Bíblia nós vemos várias vezes Deus usando essa imagem do secreto para ensinar para nós algo. Lembra do profeta Eliseu, juntamente com a mulher sunamita, quando o filho dela está morto dentro do quarto, e ela vai lá no monte buscar o profeta, chega em casa, está todo mundo subindo a escada para ver, porque todo mundo está curioso, mano. Certo? Eliseu fala, só eu e o menino dentro do quarto. Eliseu tinha sido o cara que profetizou o filho. O filho era a promessa que se cumpriu. Então o que Deus estava usando ali? Falando, é quem fez a promessa e a promessa. Não precisa de mais ninguém. Fecha a porta, tá tranquilo. Lembra do profeta também quando falou com a viúva, ei, vai lá, busca as vasilhas com os vizinhos. Quando você chegar em casa, o que você vai fazer? Pega os seus filhos, tranca a porta de casa, e é você e seus filhos dentro da casa. Não quero mais ninguém. E o milagre aconteceu, porque existem milagres que só acontecem no secreto com Jesus. Existem coisas que só acontecem com Jesus. Só você e Jesus. Lembra da filha de Jairo? Todos lá, tá todo mundo chorando, desesperado. Jesus fala, só eu e a menina. Sai todo mundo, porque as pessoas não estão preparadas para ver aquilo que Jesus vai fazer do seu milagre. Então Jesus fala, sai todo mundo. Você vê que durante a Bíblia Deus tem várias vezes nos mostrando a ideia do secreto. Aí chega Mateus capítulo 6, verso 6. Que nós vamos acabar. E quando fores orar, Pastor Adriel, eu estou passando uma dificuldade, eu quero me conectar com Deus. Quando fores orar, entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta. Pastor Adriel, não é no Facebook que eu tenho que ir lá me explicar. Eu não tenho que me explicar no Instagram. Entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta. E olha, o que é mais lindo sobre esse versículo não é esse lance de fechar a porta, Pastor Marco, é o seguinte, que a Bíblia vai falar assim, e o Deus que está no secreto. Calma aí. É porque eu preciso que você entenda o seguinte, Deus sempre esteve lá. Pastor Adriel, como assim? Eu disse para você que existem coisas que só são liberadas no secreto com Jesus. E onde é esse secreto? Ele está te esperando lá. Você precisa fechar a porta do seu quarto, irmão. Quando você está chorando e ninguém entende o que está acontecendo, nem sempre vai ser a ligação para um amigo que vai ajudar você. Sabe o que você precisa? Dobrar o joelho
E grita, irmão, grita, mas grita como se fosse o seu pai que estivesse na sua frente. E fala: pai, eu não estou aguentando mais, mas eu preciso da tua presença. Esses dias para trás aqui, nós dobramos o joelho na nossa office, todos os pastores, dobramos o joelho e gritamos, disse: pai, muda a nossa situação. Não é mais o homem, não é mais a mão do homem, não é influência, não é quem nós conhecemos. Se Deus abriu essa obra, Deus vai sustentar essa obra. Nós reconhecemos o poder e a soberania de Deus. E às vezes não é o próximo trabalho que vai te ajudar, não é o próximo contrato que vai abrir as portas. O que é necessário é tempo íntimo com Deus. Fecha a porta do seu quarto, meu filho. Existem coisas que só vão destrancar no gemido. Com o joelho no chão e as lágrimas correndo. Não tem nem palavra para dizer, pastor Adriel, não tenho nem palavras para poder expressar o que eu estou sentindo. It's okay, a Bíblia vai dizer que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E você pode falar tudo aquilo que você não está conseguindo falar através dos seus gemidos. Você fala: Deus, eu não estou aguentando mais, a vida está difícil, está muito pesada para mim, mas Deus, eu confio no seu nome, eu confio no seu poder. Eu sei que tu podes fazer por mim o que ninguém pode fazer. Aleluia. Feche seus olhos que eu vou orar por você. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo, que traz que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder. Pai, em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos porque a tua presença está nesse lugar. Às vezes, Pai, não é o próximo contrato, às vezes não é o próximo dinheiro, não é o próximo contato, não é a próxima mesa. Pai, o que nós precisamos é estar no escuro contigo, é estarmos escondidos em Ti. Pai, nos dê força para rejeitarmos as propostas do inimigo, os pratos do inimigo. Nos ensina, Pai, a viver uma vida de intimidade no secreto contigo. Existem coisas, crescimentos que só acontecem no escuro. E nessa manhã, Pai, nós apresentamos a nossa vida a Ti, te pedindo, Pai, nos dê força para esperar o tempo necessário. Nos dê força, Pai, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, no tempo que o Senhor tem preparado para nós. Nos dê força, Pai, para termos graça de, Senhor, suportar a dor, de suportar, Senhor, as provações, porque nós sabemos que no final de tudo, Pai, o Senhor sempre estará no controle, e as nossas vidas estão em Tuas mãos. Nós te agradecemos, nós te damos honra, nós te amamos. Esteja conosco, mude a nossa vida, mude a nossa história, e para sempre te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. De olhos fechados ainda, de olhos fechados ainda. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, eu só não quero perder Sua presença. Que bom que você chegou até aqui e recebeu essa palavra do céu alinhada ao trono da graça. Mas para você receber mais conteúdos como esse, se inscreva em nosso canal, acione as notificações e envie para os seus amigos. Até a próxima! Vem pra cá!